potencial de destruir a nossa vida, né? É uma das poucas coisas, ou algo, deixa eu achar o termo correto aqui. É uma das poucas coisas, eu acho que se refere na única coisa que tem o potencial de destruir a tua vida, que é o pecado. Amém, Jesus? Como nós vimos terça-feira passada, o pecado é a transgressão da lei, né? Vamos ver isso aqui de novo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu acho que todo mundo, né, quando pensa em pecado, escalona pecado, né? Para alguns tem pecadinho, tem pecado e pecadão, né? Mas o pecado, ele tem a sua origem e ele tem também, aleluia, o que Deus acha o que é pecado e o que o homem acha que é pecado, né? Então, para nós chegarmos num consenso e entendermos o que é pecado, vamos ver, em nome do Senhor Jesus, 1 João 3:4. Aqui João disse o que é pecado. Olha lá, ó. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Então, esse negócio de escalonar pecado, pecadinho, pecado, pecadão, ah, eu tem pessoas que pecam mais do que eu, enfim. Então, muitas vezes lá fora, ou muitas vezes aqui dentro também, dentro das igrejas também, para as pessoas tentarem justificar o seu erro, acaba escalonando o pecado, mas o pecado ele é exclusivamente a transgressão da lei. E o que é uma transgressão? É quando você conhece, mas você passa por cima dela, você ignora a lei, né? Então nós temos as leis civis aqui hoje. Nós temos as leis civis. Se nós transgredirmos alguma lei civil, nós seremos julgados e poderemos ser presos. Amém? Seremos indiciados, julgados e poderíamos até ser presos. Na lei de Deus, se você transgride a lei, você comete pecado. E qual que é o que acontece depois que peca, né? Qual é a consequência que vem na vida do ser humano? A separação de Deus. Porque o pecado separa Deus do homem. Amém? Então o pecado torna-se um muro, uma barreira entre Deus e o homem. Então isso é importante que nós possamos entender. Amém? Então nós vimos aqui vários aspectos sobre o pecado e nós paramos em Gênesis, né? Gênesis 40, capítulo 4 e versículo 7. Aqui exclusivamente o Senhor está falando para Caim. Caim, ele transgrediu a lei. Por quê? Ele pecou contra Deus. Por quê? Porque ele não fez conforme a palavra. Abel, seu irmão, fez, né? Pastor, mas qual palavra? Não havia palavra na época. Havia sim a palavra que o Senhor tinha dado ao seu pai, Adão, e à sua mãe Eva ainda no jardim do Éden. Deus já havia liberado palavra. E Caim, ele cometeu a mesma desobediência, né, que Adão e Eva também cometeu. Por quê? Porque ele não deu o melhor para Deus. Ele deu o pior, né? Porque quando Abel, ele dá a oferta a Deus da primeira coisa que ele tem. Abel, ele vai ser o quê? Ele vai criar animais. E Caim, ele é agricultor. Quando nasce lá a primeira ovelhinha de Abel, ele oferece a Deus. Primeiro, primogênito. E no ato, na hora. Ele não pensa duas vezes. Caim não.
Caim vai dar, não dá o primeiro fruto que ele plantou, e ele dá depois de muito tempo. Ele adia por vários dias essa oferta a Deus. Então Deus vai dizer para ele: olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Deus conversando com Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então, quando que nós abrimos a porta para o pecado? Quando não fazemos o bem. Quando não fazemos o bem, já se abre a porta para o pecado. Então isso aqui é muito importante você entender. Por quê? Porque você tem a intenção, você tem o direito, você tem a escolha de praticar o bem ou de praticar o mal. A paz para os irmãos chegar, viu? Deus abençoe. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então você tem a intenção de fazer o bem ou de fazer o mal. Mas quando você escolhe fazer o mal, né, o pecado jaz à porta. Então você já vai dar de cara com o pecado, porque você está transgredindo a lei de Deus. Não, mas eu não transgredi nenhuma lei, eu não desobedeci nenhuma ordem. Sim, desobedeceu sim. Por quê? Porque Deus criou o homem para o homem ser bom, não para ser ruim. Então você já está transgredindo a lei de Deus. E sobre ti será o seu desejo. Uma vez que o pecado está aparente na vida do homem, o desejo do seu coração vai começar a alimentá-lo. Mas sobre ele deves dominar. Então, esse deves dominar, Deus disse a Caim: Caim, você deu brecha, você precisa tapar a brecha. Você deu lugar, você precisa agora renunciar a isso. Então, há muitos aspectos, há muitas coisas que as pessoas, elas querem que Deus faça por ela. E Deus só vai fazer por você aquilo que você não consegue fazer. Porque aquilo que você consegue fazer, Deus não vai fazer por você. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então entenda, Deus ele só vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. O que é humanamente alcançado, Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Por quê? Porque o homem precisa se esforçar, o homem precisa lutar, o homem precisa ter fé, o homem precisa pensar, raciocinar, tomar decisões corretas. Então, esse negócio de tudo Deus tem que fazer por você, isso não existe. Deus só vai fazer por você o que você não pode fazer, o que estiver fora do teu alcance. Amém? Então isso é importante. Então o homem não nasceu para viver no pecado. Tá? O homem não nasceu para viver no pecado. O homem nasceu para viver diante de Deus fazendo boas obras. Ah, mas por que hoje tem homens maus, homens que estão pecando contra Deus, que não estão nem aí pela lei de Deus? Por quê? Porque as pessoas deram lugar em seu coração para o mal. Tá? Então não é culpa de Deus, né? Uma pessoa matar outra pessoa. Não é culpa de Deus ter violência lá fora hoje. Não é culpa de Deus, é culpa do homem. Deus mostrou o caminho. Deus, ele quer que as pessoas sejam boas. Mas infelizmente muitos procuram o caminho do mal. Olha o que diz Romanos 6, do versículo 12 ao versículo 18. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. O que é reinar? Só pode reinar quem é rei. Amém? Quem é o nosso rei? O Senhor Jesus.
Mas se você der lugar ao pecado, quem vai reinar na sua vida é o pecado. Quem vai ser o seu rei? O pecado. Tá? Em várias vidas hoje o pecado reina. Né? Reinar é ser senhor. É estar no controle de tudo da sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscência. Tá? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o seguinte: é você saber o que é bom, é você saber fazer o bem, mas você escolhe fazer o mal. Isso é iniquidade. Amém, Jesus? Então, você conhece a lei de Deus, a palavra de Deus. Você sabe como fazer o bem, mas você escolhe fazer o mal. Isso é iniquidade. Tá? Isso é um pecado muito grave diante de Deus. Vários homens de Deus tinham oportunidade de fazer o bem, mas fizeram o mal. Fizeram iniquidade contra Deus. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então o salário do pecado é a morte. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem ele tem a opção de escolha de querer viver no pecado ou querer viver debaixo da graça de Deus. Essa é a grande realidade. Continuando. Mas graças a Deus que tendes sido servos do pecado. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém, Jesus? Então Paulo aqui está falando, né, aqui em Romanos, dessa transformação que o homem passa. O homem que foi encontrado no pecado, o homem que foi encontrado no engano, o homem que foi encontrado debaixo de desgraça, de maldição. Uma vez que ele encontra uma saída, e a saída é sempre reconhecendo Jesus como Salvador da tua vida, porque Jesus é a saída do homem, do pecado, da injustiça, da imoralidade, da iniquidade. A saída é o Senhor Jesus. Então, quando o homem passa por esse processo, ele é transformado no seu interior, não no seu exterior. Deus não está preocupado com o nosso exterior. Pode cortar o cabelo, pode mudar o jeito de vestir, pode fazer maquiagem, o que você quiser. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu interior. Com o seu interior, com o nosso interior. O interior é a nossa alma. Deus está preocupado com a nossa alma. É ali que nós temos que tomar as decisões boas para sermos transformados a nossa vida. Amém? Agora, olha que interessante. Eu quero mostrar para você como que o pecado se instala na vida do homem. Como o pecado se instala na vida do homem. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e também o versículo de número 15. Olha o que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, falou. Mas, preste bem atenção nisso aqui.
mas cada um é tentado. Aqui ele disse, né? Cada um, ele está falando das pessoas. Mas cada um é tentado. O que é tentação? A tentação é o seguinte: é você ter transformado a sua vida. Você vivia no pecado, distante de Deus. Você se arrependeu dos seus pecados, se aproximou de Deus e hoje você serve a Deus. Mas você já teve uma vida no pecado. Amém? Você já teve uma vida no pecado. O que vai acontecer? A tentação é o quê? É você voltar para aquele pecado. Tá? Então sempre você vai ser tentado. Todos nós somos. Em todos os dias. O diabo vai tentar você para que você faça algo que comprometa o seu relacionamento com Deus. Então, mas cada um é tentado. Quando atraído, nós somos tentados. Mas se você deixar aquela tentação entrar no coração, você foi atraído por ela. Quem está entendendo, diga amém. Amém? É a mesma coisa. Você joga isso lá pro peixe. Você joga lá. Tem peixe que vai passar perto e não vai querer. Mas tem outros que vão ali e vão querer. Você vai fisgar. Então, se a tentação vier e você for atraído por ela, aí começa o processo do pecado. E enganado pela sua própria concupiscência, tá? Pelo seu próprio desejo. Então você atrai você já cai no engano, você já é enganado, porque você começa a ter uma outra visão daquilo. Ah, mas não é tão grave assim. Ah, eu acho que Deus não vai me condenar se eu fizer isso. Ah, é um pouquinho só, amanhã eu não faço mais. Sabe essas brechas que o pensamento humano, que o eu humano quer causar em você? É por isso que o pior inimigo do homem é o próprio homem. No entanto, em Provérbios diz: maldito o homem que confia no homem. Esse versículo, já vi muitas pessoas pregar esse versículo e falar assim: maldito é o homem que confia em outro homem. Não, não é. Maldito sou eu se confiar em mim mesmo. Essa autoconfiança em si próprio, o eu, leva você a pecar contra Deus. Amém? Aí diz assim, esse desejo, tá? Porque tudo começa pelo desejo, pela cobiça, dos olhos, dos ouvidos, né? Esse desejo dá luz. Brincadeira? Dá à luz o pecado. Que quando o pecado se desenvolve ou é gerado, plenamente gera morte. Qual morte é essa? A separação de Deus, né? Porque são 3 tipos de mortes: a morte física, a morte da separação de Deus e depois a condenação eterna. É quando a alma da pessoa vai para o inferno, né? Então são 3 tipos de mortes. Então esse desejo dá luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente gera morte. Amém? E essa morte, ela vai te separar, você vai ter uma morte espiritual. Você vai ser separado de Deus. Você não vai sentir mais nada por Deus. Você não vai ter mais desejo de orar, não vai ter mais desejo de vir na igreja, você não vai ter mais desejo de confessar o nome de Jesus, você não vai ter mais desejo de nada do que é de Deus. É uma morte espiritual. Você não vai conseguir mais interceder por ninguém, você vir na igreja e não vir para você a mesma coisa, ouvir a palavra de Deus e não ouvir para você a mesma coisa, ouvir um hino para você e ouvir uma música do mundo é a mesma coisa. Você morreu espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. Tudo por causa do quê? Do pecado. Tá? Tudo por causa do pecado. Se nós enfrentamos isso hoje, homens do passado também já enfrentaram. Olha o que diz Hebreus 12, 1 e 4, de 1 a 4. Olha só.
Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha. Peso que nos deixa devagar, lento, não nos deixa avançar, e do pecado que nos atrapalha. É um obstáculo, né? E corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firmes em Jesus, mantendo o olhar firme em quem? Em Jesus. O líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Amém? Mais um. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Amém? O que o livro de Hebreus está dizendo aqui? Que nós temos que tomar, por exemplo, Jesus, que não ligou para a hostilidade dos pecadores, que não ligou para a vergonha de ser pregado no madeiro, mas cumpriu a palavra de Deus, né? E nem deixou de ser envolvido com o pecado, e nem deu ouvido a nenhum sentimento que subiu ao seu coração. Porque Jesus, do começo ao fim do seu ministério, ele não pecou, ele não errou, ele não falhou. E assim temos que tomar o exemplo de Cristo. Mas eu não sou Jesus Cristo. Não, nós nunca seremos Jesus Cristo. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim farão obras maiores do que eu fiz. Amém? Agora, olha que interessante. 1 Coríntios 10, 13. Se a nossa luta contra o pecado vem do nosso interior, e esse pecado muitas vezes é gerado pelos nossos desejos e corrupciência, e até mesmo a iniquidade, porque sabendo fazer o bem, você escolhe fazer o mal. É interessante que Paulo passava por essa luta. Ele diz: miserável homem que sou, que quando quero fazer o bem, o mal já se apodera de mim. Olha só, o apóstolo Paulo lutava contra isso, contra a iniquidade. Amém? Mas olha o que diz aqui o livro de 1 Coríntios. Aqui é Paulo falando, olha só. A tentação em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Pô, pastor, está pesado, está difícil. Pastor, não estou aguentando. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca vi isso, pastor. Não tô... Irmão, outras pessoas já passaram o que você está passando e foram aprovados. Então você não vai morrer. Você não vai morrer, não vai acontecer nada com você. Outros já passaram por isso. Então Paulo está dizendo: a tentação em sua vida não são diferentes daqueles que outros já enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Então a sua luta hoje que você está enfrentando, você pode suportar. Porque se você não pudesse, Deus não daria ela para você. É isso que eu quero que você entenda. Lembra que eu preguei no domingo? No domingo, para ser filho de Deus, você tem que aprender a sofrer. A sofrer, literalmente falando. Porque muitas pessoas vêm na igreja só com o intuito de ganhar, de ter vitória, de que porta seja aberta, enfim. Mas o evangelho de Jesus Cristo é aprender a padecer por amor do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir.
Então veio a tentação, veio problemas, veio a dificuldade, Deus já mostrou um caminho para você sair. E aí requer obediência, para que você siga aquilo que o Senhor disse. 10:13, é isso mesmo. Amém? Glória a Deus. Então essa é a luta contra o pecado. Romanos 8:1. Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, já foi renovada a sua consciência. Já houve uma renovação de consciência. Os olhos, o coração já não está mais no pecado. Você não tem mais aquele prazer pelo pecado, não. Hoje você sabe que aquilo é errado, que aquilo tem o potencial de te matar espiritualmente. Então você já não tem mais prazer por isso. Amém, Jesus? Então isso é uma consciência renovada que nós temos. E aí, depois de ter uma consciência renovada, depois de dizer não ao pecado, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E para nós terminarmos nessa noite, Hebreus 4:16 diz assim: assim, aproximamo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Então quando nós nos encontrarmos na luta, quando nós nos encontrarmos naquele sentimento no coração, às vezes querendo abandonar a fé, às vezes querendo voltar a praticar as velhas obras, você lembre disso. Temos que chegar com confiança ao trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? O Senhor sempre está com as suas mãos estendidas, para que você possa se apoiar nela. Antes que você tome a decisão errada, você se apoia em Deus e Deus faz o milagre na tua vida. Amém, Jesus? Então isso é fundamental para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Então esse foi esse ensinamento sobre essa luta contra o pecado, né? E essa luta, ela é emplacada todos os dias na nossa vida. Todos os dias na nossa vida. Todos os dias vem vontade de desistir, de parar, de abandonar a fé, né? De estar fazendo muita coisa que as pessoas aí fora estão fazendo. Mas nós persistimos em ficar com Cristo, renunciando o nosso passado e as coisas que de lá antes nos escravizavam. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar?